Agora chamamos a professora doutora Alana Drisier, da UFRN. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Abigail. Agradeço também à professora Ivoneide pelo convite, ao professor Moisés pela parceria. Dou boa noite a todos. E também ressalto a minha alegria de estar aqui hoje para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre um tema que tem atravessado de uma forma até intensa os nossos espaços acadêmicos, em nível de graduação, pós-graduação, que é esse letramento em inteligência artificial, seus usos e seus desafios. Então, podemos passar para iniciar essa discussão. Pode passar. Vamos começar entendendo o que estamos chamando de letramento em inteligência artificial. Falar em letramento na área dos estudos da linguagem é falar em práticas sociais de leitura e de escrita. E no contexto contemporâneo, essas práticas estão profundamente mediadas pelas tecnologias digitais, em especial pela inteligência artificial e, mais recentemente, a inteligência artificial generativa. Então, como já foi comentado, essa IA é aplicada nas redações automatizadas, facilitando-se processos de criação de textos e proporcionando algumas sugestões criativas. Então, diante desse surgimento da IA generativa, o que isso significa, né, para estudantes, professores, pesquisadores? Como usar essa IA de forma crítica, de forma ética, de forma produtiva para nossos trabalhos? Então, essas questões são algumas das quais a gente vai explorar. Então, essa noção de letramento em IA abrange não apenas a capacidade de usar ferramentas de IA, mas principalmente alguns aspectos importantes, que são compreender as ferramentas, avaliá-las criticamente, aplicá-las com ética. Então, nós temos aí uma fala de Sampaio, a partir da qual o letramento em IA pode ser descrito a partir de 4 dimensões que são fundamentais. Conhecer e compreender o que é e como funciona a inteligência artificial, usar e aplicar de forma eficiente essas ferramentas, avaliar e criar, ou seja, refletir criticamente, inovar em usos e também abordar questões éticas que envolvem desde a privacidade de dados, até questões de autoria, até a veracidade das informações que são produzidas. Essas dimensões dialogam diretamente com os desafios que nós enfrentamos na academia. Afinal, nós estamos num momento em que essa produção textual mediada por IA não é somente possível, ela é comum, ela está no dia a dia dos nossos estudantes, e por estar aí com nossos estudantes, também tem uma voz um pouco controversa nessa discussão. Pode passar. Então, para ilustrar os riscos do uso não crítico da inteligência artificial, eu trago um estudo de caso apresentado pelo Rafael Cardoso Sampaio, para que vocês possam acompanhar comigo. Leiam essa informação. Então, lendo um trabalho enviado a seu grupo de trabalho num evento, a atenção do avaliador é chamada por uma citação particularmente interessante. Ele vai até as referências bibliográficas, copia o nome dos autores e título e busca na internet, mas não recebe nenhuma correspondência exata. Pesquisa pelo nome da revista, o resultado é o mesmo. Ela parece não existir. Desconfiado, repete o processo para as outras referências. Nenhuma delas é verificável. Então, o que acontece aqui nesse estudo? Pode voltar, por favor? Esse é um exemplo claro de alucinação da IA, ou seja, a geração de informações que parecem ser verdadeiras, né, que são verossímeis, mas são completamente falsas. E esse tipo de situação expõe a necessidade urgente desse letramento IA nas práticas de pesquisa do contexto acadêmico. Então, podemos dar continuidade. Então, como usar a IA em atividades acadêmicas? Esse uso tem se tornado um tema central nas discussões, e ao mesmo tempo que ele oferece possibilidades que são inéditas para apoio à produção científica, também levanta algumas questões relevantes sobre autoria, sobre criatividade, criticidade, integridade. Então, uma das críticas mais recorrentes
diz respeito ao possível enfraquecimento da criatividade, do pensamento crítico dos estudantes, que inclusive o nosso colega Moisés mencionou. Então, afinal, se uma ferramenta é capaz de gerar textos coerentes, com alguns comandos, qual seria então o papel do autor? Será que esse uso não estaria promovendo uma dependência em detrimento da construção ativa do conhecimento? E aí, no âmbito acadêmico, existem algumas frentes nesse debate. Há quem veja a IA generativa como um substituto do esforço humano, que colocaria risco ao processo de ensino-aprendizagem. Há quem enxergue-a como um ambiente de aprendizagem ampliado, em que é possível colaborar com o refinamento da escrita, com organização de ideias, com o desenvolvimento de algumas etapas operacionais de uma pesquisa. E há também quem repudia esse uso, destacando alguns riscos éticos, a questão da imprecisão de resultados, a falta de regulamentação, entre outras questões. Um elemento importante que nós queremos destacar aqui é que, no âmbito de trabalhos acadêmicos, no momento, nós não temos garantias o suficiente, legislações para um uso ético, para gerar textos ou imagens que sejam inseridas nos trabalhos. Nós temos já algumas revistas que autorizam o uso de IA para gerar algum texto que esteja lá presente, desde que seja identificado. Mas, por exemplo, na maioria das universidades não há esse tipo de legislação. Então, nós temos que ter esse cuidado. Entretanto, em casos específicos, por exemplo, com o aval do orientador, queremos utilizar uma imagem produzida, o que eu posso fazer? Eu tenho que adotar práticas de transparência e de responsabilidade nessa produção. Então, isso implicaria o quê? Informar claramente qual ferramenta que foi utilizada, então o nome, a versão, porque isso também acaba afetando, a finalidade, documentar esse processo, mostrando quais etapas de um trabalho contaram com o apoio da IA, e como as informações produzidas por essa inteligência foram verificadas. Não utilizar essa ferramenta para tarefas centrais, né, como, por exemplo, um produto escrito, uma análise crítica, a formulação dos argumentos produzidos no trabalho, tomada de decisões, por exemplo, essa tomada de decisões é sempre humana. E revisar cuidadosamente os conteúdos produzidos com o apoio dessa ferramenta, pois é preciso que se garanta que eles são precisos, contextualizados e compatíveis com as normas da instituição e também que atendam questões éticas, né? Então, esses são alguns cuidados que a gente já pode prescindir na hora de utilizar essas IAs. Pode passar. Além desses cuidados éticos, nós também precisamos desenvolver um conjunto de competências para que esse uso seja adequado, para que eu não meramente vá lá, produza um texto, copie e entregue sem fazer nenhuma verificação. Então, eu destaco aqui 3 competências necessárias. A competência de informação, competência para redação de prompt e a competência para identificação do uso indevido. Vou falar de cada uma delas. Então, a competência em informação se baseia na área dos letramentos no letramento informacional. Trata-se da capacidade de eu localizar, acessar, avaliar, utilizar e transformar informações, gerando um conhecimento. Essa competência envolve não apenas eu conseguir acessar determinados dados, mas também saber utilizá-los criticamente. Então, se eu for pensar no contexto da IA, o que seria essa competência da informação? Analisar uma informação, ter objetivos claros sobre aquilo que eu estou buscando, planejar, executar estratégias de busca que sejam eficientes, acessar outras fontes de informação que sejam confiáveis para verificar aquele conteúdo, avaliar criticamente a qualidade, a relevância, a validade daquilo que foi produzido, o uso responsável da informação
em que eu pense também no respeito à propriedade intelectual, por exemplo, também envolve essa competência da informação, que são habilidades imprescindíveis para garantir o uso da IA, que não seja um substituto do nosso desenvolvimento cognitivo. Então, eu produzo ali determinado conteúdo e eu consigo avaliar e utilizá-lo crítica e eticamente. O segundo ponto seria a competência para elaboração de prompt. Então, prompt seria aquele comando. A maioria dos sites de inteligência artificial, quando você abre, tem uma caixinha para você inserir o texto. Então, esse prompt é a entrada textual que orienta o modelo sobre o que ele deve produzir. E a escrita desse prompt afeta muito o resultado que você consegue, né? Então, aprender a formular um prompt que tenha clareza, que tenha precisão, é fundamental para que a resposta recebida seja útil e relevante, além de ser ética, né? Eu, por exemplo, quando vou utilizar o ChatGPT ou alguma outra ferramenta de IA, que eu preciso de alguma informação, eu sempre coloco no meu prompt, faça tal coisa sem cometer plágio, né? Porque aí eu já garanto que vai ter menos incidência de problemas dessa natureza, né? Então, acaba garantindo algumas questões. A elaboração desse prompt está relacionada à qualidade dos resultados, de modo que, se eu produzo um comando genérico, por exemplo, produza um texto sobre tal, eu vou receber uma resposta genérica. Então, esse texto pode ser de qualquer extensão, em qualquer gênero discursivo, adequado a qualquer situação de comunicação, de modo que ele não vai atender especificamente aquela necessidade que eu estou buscando. Por isso, existem alguns elementos necessários para delimitar esse comando, que seria uma contextualização do comando. O que é necessário para isso, então? Então, ser claro, ser direto, porque também enrolar muito pode confundir a ferramenta, e contextualizar, explicar o objetivo daquela tarefa, explicar o gênero que você busca que seja produzido também. Outra estratégia interessante na elaboração do prompt é fornecer exemplos que ajudem a ferramenta a entender a estrutura desejada ou o conteúdo que você gostaria que estivesse presente no texto produzido. A depender de resultados que você observe, né, às vezes você manda uma pergunta, você recebe uma resposta inadequada, você já observa que você precisa refinar o prompt. Então, é possível que você faça esse refinamento para ajustar um comando quando for necessário. Outra questão importante na escrita do comando é atenção aos dados que você compartilha com a ferramenta. Existem muitas dessas ferramentas, eu diria que todas, que utilizam os dados para aprendizado, de modo que o que você coloca ali, ela aprende e ela incorpora na sua base de dados. Existem modos de você pedir ali para que a conversa não seja gravada, que ela não entre no aprendizado da máquina, mas, em geral, as pessoas não observam e acabam utilizando essa versão geral. Então, cuidado com dados que sejam sensíveis, com informações pessoais, a fim de que esse prompt não acabe prejudicando a sua privacidade ou a privacidade dos dados da sua pesquisa. Outra questão importante no prompt é a questão de uma linguagem que seja precisa e educada. Eu já li um artigo científico que mostra que existe uma diferença entre você ser gentil, educado com a plataforma e você não ser, na qualidade do resultado que você obtém, tendo em vista que o modelo adapta aquilo à situação, mais ou menos, que ele imagina que esteja acontecendo, né? Então, se é uma situação agradável, ele tem uma resposta que também é mais agradável. E evitar prompts que sejam muito extensos, de modo que possa confundir a plataforma ali com a quantidade de palavras que vai precisar organizar. Então, priorizar tópicos que sejam mais claros, bem estruturados na hora dessa elaboração. E uma terceira competência que entra em voga
na hora de se pensar no uso das inteligências artificiais, é uma competência para identificar usos indevidos. Não só para os estudantes, pesquisadores, mas também professores, cresce essa necessidade de identificar usos que sejam inadequados, principalmente quando a gente pensa no contexto avaliativo, no contexto de publicações acadêmicas. Então, não existem ferramentas que sejam 100% precisas para identificar se um texto foi produzido por inteligência artificial ou não. Então, essas ferramentas de detecção da IA não devem ser utilizadas como uma única prova para uso indevido. É fundamental cruzar informações de ferramentas como essa com outras formas de avaliação ou alguns outros indícios. O que se observa em alguns trabalhos acadêmicos já em relação a indícios de uso da IA? Textos que são genéricos, repetitivos, com uma estrutura que seja bem previsível, né? Então, ali, parágrafo padrão com 3 períodos e aquela estrutura assim bem previsível que poderia ter, vocabulários que não sejam tão habituais, principalmente ao autor, se você conhece a linguagem daquele autor. Como Moisés mostrou, né, a ausência de erros gramaticais ou ortográficos que sejam esperados na produção daquele autor, frases que sejam muito padronizadas, pouco originais, a questão de citações ou fontes, né, já que não há aquela pesquisa documental tão expressiva, informações que sejam plausíveis, mas incorretas, que seriam as alucinações da IA, linguagem genérica, fontes inexistentes ou fontes que estejam inadequadas ou até inventadas pela ferramenta, né? Então, todos esses elementos acabam entrando em pauta também quando a gente pensa no uso ético da inteligência artificial. Pode passar, por gentileza. Então, considerando-se todas essas competências e questões éticas, é inegável que as ferramentas podem contribuir significativamente para diversas etapas do trabalho acadêmico. Então, entre os usos possíveis, nós temos algumas aplicações enumeradas por Sampaio, que nós vamos comentar agora. Então, o primeiro uso relevante para pesquisadores seria na exploração inicial de ideias. Então, quando eu penso na elaboração de um tema, na definição de um problema, de objetivos de pesquisa, seria um bom uso. Nessa fase, é fundamental a elaboração de um prompt bem estruturado. Também é importante estar atento a algumas limitações dos resultados, já que eles podem ser um pouco superficiais e não contribuir tanto com a questão proposta. Esse uso, tanto nessa primeira aplicação como nas demais, deve complementar o pensamento crítico, né? Então, eu posso retirar ali algumas ideias iniciais, mas eu não vou substituir isso por fontes tradicionais, por análise prévia, que continuam sendo centrais nessa exploração inicial de ideias. Outro uso importante está na busca por materiais acadêmicos, em que a IA pode ajudar a processar grandes volumes de informação, localizar artigos que sejam relevantes para determinada área, identificar alguns padrões. Então, ela pode apoiar, por exemplo, a organização e a síntese de uma revisão de literatura que não vai, é claro, ser copiada para um texto publicado, seja somente aquela exploração inicial. No entanto, para isso, é essencial utilizar ferramentas acadêmicas que sejam especializadas, que tenham esse foco, que tenham um banco de dados relacionado com artigos, refinar essas buscas, verificar a qualidade das fontes e combinar essa busca por materiais com outros indexadores mais tradicionais, como o Cielo, por exemplo, aqui no Brasil. Além de observar se essa ferramenta possui textos em língua portuguesa ou somente textos em outras línguas, como a língua inglesa, que é o que mais comum. Então, essas ferramentas, principalmente as de uso mais comum, como o ChatGPT, devem ser evitadas em etapas como essa,
pois elas podem alucinar, podem trazer trabalhos que não reflitam de fato aqueles mais relevantes para a área. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês. A IA pode ajudar também na leitura e no resumo de materiais acadêmicos, em que ela vai facilitar o acesso a algumas informações específicas, explicar algum ponto que esteja nebuloso, oferecer algum resumo que ajude a selecionar o material, né? Então, digamos que eu tenha vários artigos e eu preciso selecionar aquele que eu vou ter mais interesse. Não é que eu vou substituir a minha leitura dos artigos por uma inteligência artificial. Isso é um uso inadequado. Um uso adequado seria, eu preciso selecionar qual é o artigo mais relevante para esse momento. Então, eu posso obter esses resumos para selecionar qual é aquele que eu vou utilizar, por exemplo. Inclusive, isso é útil para o caso de literatura em línguas estrangeiras. Se a pessoa não tiver tanta familiaridade, isso pode ajudar também. Contudo, novamente, a gente tem que ter o cuidado com materiais que sejam inéditos, que tenham dados sensíveis, e também com a validação desse resumo, que pode não necessariamente refletir no conteúdo inicial. Então, a leitura crítica continua sendo essencial nesse processo. Há também o uso da IAG com a escrita, né, que é um uso bem comum, mas eu queria que a gente entendesse o que seria essa escrita, né, até que ponto ela pode ir. Ela pode contribuir com algumas sugestões de paráfrases, de correções técnicas, melhorias no estilo de um texto. Isso é claro quando a instituição ou a revista, né, o periódico, permitir esse uso. Muitas ainda não permitem. Ela pode automatizar algumas tarefas de edição, de revisão, correção gramatical, adequação de estilo, né, substituindo alguns serviços que eram contratados em outros momentos. Mas qual seria o cuidado com essa escrita, né? Seguir as diretrizes de transparência, então, se eu usei, eu tenho que mencionar claramente, e evitar a prática de copia e cola, pois tudo que é produzido por uma ferramenta precisa ser revisado de forma cuidadosa. Outra aplicação possível seria na análise e na apresentação de resultados, né? Quando a gente pensa em análises qualitativas, quantitativas, a IA pode colaborar gerando visualizações, gráficos, tabelas que colaborem com a interpretação de grandes volumes de dados para direcionar algum padrão que esteja relevante ali naquelas informações. Isso necessita de um prompt muito bem elaborado para ser feito. Ainda assim, tem aquele cuidado com os dados sensíveis e também a necessidade de criticidade para avaliar se aquela interpretação e análise realizada de fato é válida e contempla os elementos essenciais daqueles resultados. No processo de transcrição, a IA agiliza a transcrição de alguns instrumentos de pesquisa, por exemplo, entrevistas, grupos focais, podendo reduzir o tempo dedicado a algumas tarefas manuais que estão no âmbito da pesquisa. No entanto, também, atentar se a plataforma não está utilizando esses dados para aprendizagem, porque aí dados sensíveis acabam sendo expostos à plataforma. E também atentar que a maioria das ferramentas foca na questão escrita. E quando eu transcrevo um material que é em vídeo, por exemplo, existem outros elementos não verbais que podem estar presentes e que sejam relevantes, né? Então, eu também precisaria desse refinamento posterior. Uma aplicação que está bem avançada no uso dessas ferramentas seria da tradução de textos acadêmicos. E isso pode ser utilizado tanto para facilitar o processo de publicação internacional, para autores que não sejam nativos de uma outra língua, como também para que eu tenha acesso a materiais de outra língua de forma mais facilitada. Para isso,
é preciso revisar cuidadosamente as traduções geradas para verificar se de fato elas são precisas, contextualizadas, se não são muito literais e se seguem as diretrizes éticas. Outro uso possível seria relacionado a pareceres e avaliações, em que a IA pode apoiar tarefas como verificar o formato de determinado texto, a linguagem, a qualidade, detectar se há plágio, detectar se há uso de IA, questionando, né, alguns dos elementos presentes, o que ajuda na pré-avaliação de algum texto, até o nosso próprio texto, né, ver se ele está adequado. Recomenda-se aquele cuidado com dados inéditos, sensíveis, considerar a questão do viés, que Moisés falou aqui para a gente, e utilizar somente como um apoio, caso seja as diretrizes que possibilitem esse uso. No caso da seleção, a IA pode auxiliar candidatos na elaboração de alguns documentos, na preparação para uma entrevista, simular uma defesa, né, oferecendo contribuições em relação àquilo que está sendo produzido. A IA vai escrever o meu projeto? De jeito nenhum. Mas a IA pode ser uma avaliadora desse projeto, né? Eu posso questionar, considerando os elementos que estão no edital, critérios de avaliação, para que a IA atue como avaliadora, indique elementos que eu precisaria melhorar naquele texto. Então, aqui, a gente pode ver elementos que poderiam ser utilizados também nesse contexto. Outra aplicação promissora seria como agentes de IA. O agente de IA é a ferramenta que executa tarefas mais especializadas, como uma análise muito específica, explorar bases de dados, elaborar fichamentos, de modo que pode contribuir com alguma etapa de sistematização de uma pesquisa, né? Isso requer todos os cuidados que a gente já mencionou, sobre privacidade, sobre viés, sobre possíveis erros e sobre propriedade intelectual. E, por fim, destaca-se o uso da IA para a detecção de conteúdo gerado por IA, em que ela pode auxiliar na promoção de boas práticas com esse tipo de tecnologia. Mas, como já salientamos, a precisão não é tão alta, frequentemente pode ser questionada, mas pode ser usada como um apoio, né? Essas ferramentas, quando você utiliza, elas indicam assim, existe uma tal porcentagem de possível uso de IA, aí mostra alguns dos trechos que podem ter, mas tudo isso é bem questionável ainda no momento. Na sequência, eu vou apresentar para vocês algumas alternativas de plataformas de IA que podem contribuir com textos acadêmicos. E eu separei essas plataformas por categorias, finalidades para as quais elas poderiam ser utilizadas. Isso eu fui fazendo uma consulta, né, pensando no contexto acadêmico, então a maioria dessas plataformas que eu vou mencionar são próprias do contexto acadêmico. Algumas são gerais, mas acabam contribuindo conosco também. Então, por exemplo, na pesquisa e na revisão de literatura, nós temos aí citadas 3 plataformas que podem atuar respondendo perguntas com base em artigos, né? Então, eu coloco lá um artigo, faço uma pergunta, por exemplo, quais são os resultados desse artigo? Qual é o objetivo? Quais foram os dados utilizados? Ela vai e me responde. Também há um aplicativo que classifica citações, né? Se uma citação é mais positiva, mais neutra, mais negativa. E outra que sugere artigos e respostas com base em IA, né? Então, eu coloco lá algum prompt e ele me dá artigos que poderiam responder à questão que eu proponho. Pode passar. Uma segunda finalidade seria para escrita e paráfrase, em que nós temos, né, um principal, ChatGPT, que sugere determinadas estruturas, faz paráfrases, revisa textos, entre outras funcionalidades, mas aqui eu tentei pensar em questões
da academia e em usos que fossem considerados éticos, né, porque usar para produzir o texto por mim não é algo que nós estamos focalizando aqui. Há também aplicativo que gera, analisa textos longos, pensando na sua clareza, no seu contexto, né, então na sua adaptação. Há também a paráfrase, melhoria de trechos de textos e a reescrita com foco no contexto acadêmico, né? Então, algumas possibilidades aí para vocês conhecerem. Outro apanhado de ferramentas possíveis se refere a referências e citações. Então, aí nós temos 3 exemplos de ferramentas que se utiliza para o gerenciamento e organização de referências e de citações. Então, pensando na ABNT, na APA, essas principais, eles conseguem organizar o material, ajudando principalmente aquele aluno iniciante a formatar mais adequadamente os seus textos. Outra finalidade seria o uso para resumos, leituras, traduções, e aí nós temos algumas plataformas que são acadêmicas, mas a DeepL Translator, por exemplo, ela não é acadêmica, mas ela é a plataforma específica de tradução, então ela pode ser útil também para os textos acadêmicos, tendo em vista que, principalmente quando há textos em uma língua que eu não tenho familiaridade, eu tenho pouca fluência, pode ser utilizada para que eu tenha acesso àquela informação que eu não teria. E, por fim, ferramentas que podem ajudar na geração de ideias, planejamento. Nós temos aí algumas ferramentas que ajudam na busca de respostas, na conexão entre autores e artigos, na resposta a perguntas, na ajuda da leitura. E eu dou destaque aí ao SciSpace, que é uma ferramenta que tem diversas funcionalidades relacionadas ao âmbito acadêmico. Então, diante de tudo isso que foi discutido ao longo dessa noite, talvez o mais importante seja nós entendermos que a resposta não seria proibir, repudiar o uso, mas promover um letramento IA, um letramento crítico a respeito da plataforma, né? Porque ignorar os chatbots seria perder uma oportunidade de refletir sobre autoria, sobre análise crítica com os estudantes. Mais do que nunca, o combate à cultura do copia e cola se torna necessário. Já era um problema, se tornou um problema maior, que agora ganha novas configurações, exige novas estratégias. Então, o que é interessante nós termos como uma conclusão para hoje? A mera cópia de um texto gerado por uma máquina, além de ser uma conduta inadequada, problemática, não atende ao propósito de se realizar um trabalho acadêmico, uma produção, né, um artigo, né, um produto, que seria desenvolver o pensamento crítico, desenvolver seu processo de escrita, desenvolver a busca pela informação. Então, os textos gerados por essas plataformas podem auxiliar, podem trazer sugestões, podem trazer tópicos relevantes, mas é o estudante que deve produzir o seu material. Mesmo que a plataforma apresente um caminho, a organização, a reflexão são tarefas do autor. E caso haja o uso de algum material produzido por um chat, isso deve ser creditado de forma ética e clara no texto. Então, na sala de aula, nesses espaços de formação, como a mesa redonda que nós temos esta noite, nós devemos ensinar a questionar, a produzir com autonomia, lembrando que a IA é uma ferramenta e o pensamento continua sendo uma questão humana. Pode passar, por gentileza. Na sequência, nós apresentamos as referências utilizadas em todas as sessões na elaboração dessa apresentação. Desde já agradeço pela atenção e fico agora à disposição.